Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Essa noite já de sexta-feira, 29 de julho de 2022. Já quase terminando já o mês de julho, já entrando já para o mês de agosto, já metade do ano, pela misericórdia de Deus, mas acreditando que Deus tem o melhor para nossas vidas. E como de costume, que eu sempre tenho falado, sou aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu quero falar mais um pouco sobre a questão das ferramentas espirituais. Eu estou batendo em cima desse ponto, em cima dessa visão, para que você possa entender e compreender que sem as ferramentas espirituais você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Tudo temos que ter ferramentas. E eu estou trazendo uma revisão dessas ferramentas. Hoje eu vou falar sobre a quarta revisão da quarta ferramenta, que é a questão do silêncio. A questão do silêncio. Louvado seja Deus. Porque o silêncio, se você for ver, o silêncio dentro de uma visão espiritual é muito importante o crente entender isso. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Ah, pastor, mas silêncio? Eu nunca nem vi isso. Pois de tudo a gente aprende na palavra do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem falado comigo poderosamente relacionado à questão do silêncio. Porque muitas vezes a gente não quer se calar, é tão ansioso para as coisas que não quer se calar. Fica doido para falar as coisas. E muitas vezes não é para a gente falar, é para trabalhar no silêncio, por causa das pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes essas pessoas não sabemos se elas são verdadeiramente os seus amigos ou que têm compromisso com Deus, ou se está ao seu redor só te observando para querer a sua derrota, o seu fracasso. Então é muito importante você entender isso, porque o salmista Davi, que é o texto que eu estou utilizando, que é um dos personagens da Bíblia que eu estou utilizando, nessa questão do silêncio, é o salmista Davi. É o Salmo 39, os versículos 1 e 2, que fala assim: eu declararei, vigiarei os meus atos, e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem, e minha angústia se agravou. Meu coração ardia dentro do meu peito, enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei. Então você vê a importância do silêncio e o falar na hora exata. Porque tem muitas pessoas que querem ver o fracasso dos obreiros de Deus, querem ver o fracasso dos pastores, dos missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, aqueles que têm um compromisso com o Rei de Deus.
O desejo de Satanás é destruir, é ver aquele pastor destruído. O que a gente tem mais visto ultimamente são a queda de muitos filhos de Deus, justamente porque não se calaram nos momentos exatos, falaram demais, se exaltaram, né? Levantaram os seus narizes. A gente tem observado, e de repente a gente vê a queda de muitos por aí. Era uma bênção e hoje já não é mais bênção. Aqueles que viviam em púlpito, em cima do púlpito, mais a gente já pregou o evangelho, pastores consagrados, e hoje não estão mais em ativo, porque falaram demais, não utilizaram essa ferramenta chamada silêncio. O silêncio é uma ferramenta, tanto dentro de um plano espiritual, tanto num plano normal da vida. As pessoas que falam muito, a Bíblia fala que eles são propícios a se perderem nas suas próprias palavras. Então é melhor a pessoa ser mais moderado, equilibrado, falar pouco e no momento exato silenciar, silêncio total. Porque quando você se silencia, você consegue ouvir mais. Quando você fala muito, você ouve pouco. Fala muito, ouve pouco. Quando você se silencia, você ouve mais. Então, por isso que o salmista aqui estava nesse dilema. Pediram a Deus para que Deus fechasse a sua boca, colocasse um cadeado na sua boca, amordasse um cadeado, fechasse a sua boca para parar de falar. Tem pessoas que não podem estar falando, comenta isso, comenta aquilo e atrapalha. Então é melhor ficar em silêncio, e no momento exato abrir as suas bocas mais para o Senhor, não comentar para os outros, porque os outros não vão entender muitas vezes o seu projeto. Pessoas que pegam as suas palavras e retorcem. Eu mesmo já passei muito por isso. Já paguei preço altíssimo por causa de fofoca, por causa de pessoas que não têm compromisso, e muitas vezes chegava aos meus pastores e falava coisas que nem eu sabia. Pessoas que sabem mais da sua vida do que você mesmo. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Então eu já passei por muito isso, aqui em Manaus mesmo. E é porque eu não tenho nem muita intimidade com as pessoas, mas algumas pessoas até falam: eu quero ver até onde esse pastor vai. Vamos ver se ele vai aguentar suportar toda essa luta, toda essa situação. Vamos ver se esse pastor vai mesmo prosperar nesse lugar. Eu acho que ele não vai não, eu acho que ele vai arrumar as malas e vai embora. Tem muitas pessoas assim, sem sabedoria, sem entendimento das coisas, sem saber qual é o propósito daquela pessoa naquele lugar. E não sabendo que Deus é quem está no comando, Deus é quem está na frente, Ele é quem governa a vida daquele pastor. Misericórdia. O tanto de besteira que eu já ouvi, né? Só o sangue de cordeiro. Pastores já chegaram para mim e falaram o que eu estava fazendo aqui em Manaus com o meu ministério, quanto tempo eu estava naquele mover, e não tinha ainda conseguido, né? E aí sou um pastor que hoje praticamente já não prega mais, estava no auge da sua pregação.
estava no auge do seu ministério. E hoje já não está mais pregando, já não está mais ministrando. Então, é muito bom a gente ficar em silêncio e falar das coisas com o Senhor. As pessoas que não entendem muitas coisas, ficam falando muita coisa que não é para falar. Quantas vezes as pessoas não conhecem a minha história e me julgam, mesmo antes de eu me converter ao Evangelho. Eu já frequentava academia de musculação, academia de artes marciais. Quando eu me converti, eu abandonei as artes marciais. Fiquei 13 anos praticamente fora de uma academia. Deus tratando comigo, Deus me curando, Deus me sarando. Quando fechou nessa faixa mais de 12 a 13 anos, Deus ele falou comigo para mim voltar e fazer a matrícula de novo na academia. Hoje já tem mais de 10 anos em que eu faço a parte da musculação ainda, um pouco de musculação. Um pouco da musculação. Mas com cuidado, sem vaidade. Mas pode até ser que alguns que me veem entrando na academia dizem, lá vai o pastor entrando na academia. Como é que pode? Isso é o pastor missionário? Isso é o pastor, é o fundador daquela obra lá? Não pode, isso é pecado, está na academia. Como é que fica? Como é que é isso? Mas eles não conhecem a minha história. Então hoje eu tenho uma estrutura emocional, psicológica, uma base, que minha base é Cristo, é o Senhor. Então a gente ouve muita coisa. E aí a gente tem que aprender a se silenciar, não confrontar essas ideias, porque você sabe o seu compromisso que você tem com o Senhor. O salmista Davi aqui, ele pediu para o Senhor fechar sua boca diante dos ímpios. Os ímpios é a pior classe de pessoas que você imagina, é o ímpio. Não é diferente do dia de hoje. Então, nós temos que aprender isso. Aonde você não vê que não está tendo confiança de abrir a sua boca, não abra, fica quieto. Porque você pode pagar preços grandes. Tudo isso que eu estou falando é experiência. Quantas vezes eu, de repente, não era nem para falar algo sobre meus projetos, e aí acabo empolgado falando alguma coisa dos meus projetos. E aí tem muitos que não têm aquela estrutura para entender, para compreender a dimensão que Deus tem comigo relacionado a alguns projetos, algumas ideias. Aí ele acha que aquilo ali é loucura, é coisa de doido, mas sabemos que os projetos, as nossas ideias, cada um que tem, muitas vezes é loucura para as pessoas que muitas vezes não são espiritual. Mas nós não podemos parar, nem eu nem você podemos parar, não temos que parar, temos que continuar acreditando naquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Por mais difícil que seja, nunca pare, continua marchando, continua fazendo, porque vai chegar o momento da honra, vai chegar o momento de Deus honrar o seu ministério, honrar a sua fé, honrar as suas atitudes. 23 anos já se passou praticamente, eu na presença de Deus, coisas que Deus me prometeu lá no início, algumas já se cumpriram, algumas promessas já se cumpriram, outras não se cumpriram, mas eu continuo acreditando, continuo de pé, esperando essas promessas se cumprirem. E não pense que minha fé ela é abalada pelos acontecimentos contrários. Enquanto mais me apredejam, enquanto mais diz que eu não vou conseguir,
mais a convicção é maior. Sempre fui assim. Toda a minha vida fui desse jeito. Eu nunca acreditei nesse sentido das pessoas falarem assim: ah, mas isso não tem jeito. Ah, mas isso aí não vai. Nunca dei ouvido a esse certo tipo de mensagem. Porque eu creio que tudo pode. Se você se esforçar um pouquinho, colocar na presença de Deus, com certeza Deus vai dar a vitória. Então, a questão do silêncio, essa ferramenta chamada silêncio, é muito importante você utilizar ela para que você não venha abrir a boca e falar coisa que não é para falar e perder a sua bênção. O salmista Davi fala aí, ó: eu declararei, vigiarei. Ele está falando em questão de vigilância. Tem crente que não vigia. Tem crente que fala mais que chucai de bode. Já viu como é que coloca um chucai no ovelha, no bode, como é que fica? Não para. Tem crente que é assim. Misericórdia. É pior do que badalo de chucai. Aquele coisinho que fica no meio do chucai. Não vigia. E aí só vem na prova, só vem no chicote. Tem que vigiar, crente. Falar pouco, se silenciar para o pecado, se silenciar para o A, para B e se abrir para Deus. Pastor S, mas essa ferramenta é uma ferramenta muito difícil a gente utilizar ela. Mas se você aprender a usar ela de uma maneira correta, com certeza você vai ter vitória. Aqui ele fala ele não está falando de utilizando o plural. Ei, você, ei, nós, não. Eu declararei. Vigiarei vigiarei os meus atos. Vigiarei os meus atos. E não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Então é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes você pode até pedir para Deus fechar sua boca, mas a atitude maior, a ação maior é da sua parte. É você que tem que agir, é você que tem que fazer o que Deus não vai fazer por você. Em nome de Jesus. Porque se você abre a sua boca demais, você perde a vitória. Perde a vitória. Quantos pastores e pastoras a gente vê aí na mídia que caíram porque não se silenciaram, receberam uma profecia de Deus e no lugar daquela pessoa que está recebendo a profecia, se silenciar com ela e depois só se questionar com Deus, não. Abra a boca e diz: ah, mas essa mensagem não é de Deus, essa mensagem é do capeta, é do demônio. Por quê? Porque vem confrontando as suas ideias, vem confrontando o seu pecado, vem confrontando a sua posição que Deus não quer. Porque antes das pessoas caírem, Deus sempre avisa. Deus sempre dá uma oportunidade para a pessoa. Olha, meu filho, olha, minha filha, ei, cala a boca, se silencia. Olha a ferramenta do silêncio. Tu está falando demais, se cala. No lugar que você está falando para o mundo, para as paredes, venha falar comigo, comunique comigo. E é isso. Eu mesmo detesto pessoas que vêm com comentário para mim, que venha dar pitaca, que venha com aquelas palavras ali, você está falando uma coisa, a pessoa: ah, mas é que isso. Ah, mas é que isso. Isso é muito chato, porque não são palavras que vêm para te levantar, vêm só para meter ideia ruim nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus ideais. Então, eu tenho certeza que se você utilizar essa ferramenta chamada silêncio, você vai obter sucesso. Olha o exemplo de Jó. Quanto tempo Deus esteve em silêncio com Jó, tratando com ele? Jó ficou
tanto tempo em silêncio. Depois ele começou a abrir a boca e falar, até quando Deus se levantou e fez algumas perguntas a ele. Mas olha o tanto de tempo que Deus ficou em silêncio com Jó. Então, o silêncio é uma ferramenta espiritual. É algo que Deus quer que a gente utilize para que a gente possa obter sucesso. Então, o salmista Davi falou sobre isso. Aí ele fala aqui, ó. Tá. Eu declararei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Salmos 39, 1 ao 2. Então, e quanto os ímpios podem simbolizar as pessoas que não têm compromisso com seus sonhos, pessoas que não têm compromisso com seus projetos, pessoas que não têm compromisso com sua vida espiritual, pessoas que não têm compromisso com nada com você. Então você tem que se silenciar no meio dessas pessoas, para que você não venha perder a sua vitória. Por que muitos crentes caem? Porque muitas vezes ele vai fazer uma faculdade, por exemplo, aí chega na faculdade, no início ele é um santo. No início, menino, não abre a boca para nada. Aí fica só suntando. E aí, do meio para o fim, ele começa a abrir a boca, começa a entrar dentro daquele ritmo ali. Há pouco tempo você veio só falar, fulano desviou, fulano já não é mais crente não. Terminou a faculdade, mas perdeu Jesus. A gente vê muito por aí. Então, se silencie, meu filho, diante dessas pessoas ímpias, para que tu não venha perder a vitória, para que você não venha perder os seus objetivos. O salmista Davi fez isso, até tal ponto de ele não aguentar e chegar e falar para Deus, como o texto está falando aqui. Emudeci, aí desesti de expressar o bem. A minha angústia se agravou, o meu coração ardia dentro do meu peito, enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei. Aí ele foi falar, foi com Deus. Então ele teve o seu momento de silêncio diante dos ímpios, diante das pessoas que não tinham nada a ver com a vida dele. E aí ele chegou a certo ponto que ele teve que se expressar para Deus. Tem momento que a gente está próximo a explodir de tanta coisa guardada dentro da nossa vida, guardada dentro da gente. Mas a gente tem que aguentar. Crente, tu tem que aguentar. Tá difícil. Você tá com aquela ansiedade, tá para explodir. Aguente. Vai lá, dobre o seu joelho e solte tudo isso para o Senhor. Solte, né? Solta essa panela de pressão, tira o ar dessa panela de pressão, mas diante do Senhor, não diante das pessoas, porque as pessoas não vão entender, elas não vão compreender, elas vão pegar aquilo que você está se expressando e retorcer aquilo ali e trazer contra a sua vida. É o que muitas vezes está acontecendo. Por que muitos estão se escandalizando? O povo não acredita mais nos crentes, muitos não acreditam nos crentes, nos pastores, nas igrejas evangélicas, por causa disso. Os crentes estão falando demais e deixando de se comunicar com Deus. Então, se silencie para o mundo e se comunique com o céu, que aí as coisas vão ficar tudo 100%, tudo legal. Então, essa é a reflexão número 346 pela misericórdia de Deus, quase chegando a 500 reflexões. Não porque eu sou bom, sou melhor do que ninguém, mas é por causa do meu compromisso que eu tenho com o Senhor, o meu compromisso que eu tenho com a palavra. Aqui já é a 4ª revisão sobre as ferramentas. Eu falei sobre cada ferramenta, eu estou trazendo a revisão sobre cada ferramenta para te abençoar gratuitamente. Você não vai pagar absolutamente nada, apenas se inscrever aí no canal, apenas dar aí um ponto aí
no meu canal, né? Só isso, compartilhar essa reflexão com as pessoas que você conhece, só isso. Então, é maravilhoso, é muito bom. E aí, nós temos que aprender sobre isso, sobre essas ferramentas. Muitas coisas boas Deus tem passado para mim, e tudo gratuitamente. Quando eu terminar de revisar essas ferramentas, eu já tenho mais outra que possivelmente eu vou falar. Mas se não, eu paro sobre essas ferramentas e vou entrar sobre outros assuntos. Mas tudo relacionado ao seu fortalecimento espiritual, a sua comunhão com os céus. Porque nós sabemos que os dias estão se fechando. As pessoas não estão percebendo. O diabo está atuando de uma forma tão poderosa nessa questão de esfriamento das pessoas. As pessoas se esfriando, crentes se esfriando, crente que era antigão já na presença de Deus e estão fazendo tudo errado as coisas. E aí quer vitória, e aí quer céu, fica difícil, muito difícil. Hoje você liga a televisão, estava vendo aí, você liga a televisão, está aparecendo um vírus alastrado. Olha, é uma roubalheira enorme, ladrão, assalto, violência. Você liga aí nesse estado de São Paulo, pai, estão roubando ao vivo e a cores. Estão matando as pessoas assim ao vivo e a cores, diante das forças militares, diante da segurança humana. Estão nem aí. Olha como a coisa está bagunçada. Imagine se nós também, que somos crentes em Jesus, deixar as coisas se bagunçar a tal ponto. O diabo entrar na nossa vida e roubar aquilo de bom que nós temos. O ladrão está aí, matando, roubando, destruindo dentro de um campo físico aí, a gente vê. Imagine se vier dentro de um campo espiritual, todo dia os crentes ser assaltados, todo dia o ladrão vai lá e roubar aquilo que você conquistou, com suor, na presença de Deus, isso dentro do campo espiritual. Imagine isso. Então a gente está vendo aí, está a pior bagunça. Eu sei que Deus vai tomar conta desse nosso Brasil, porque a coisa está bagunçada mesmo nesse sentido de ladrão. É roubalheira para tudo que é lugar. Enquanto tomar atitude e prenderam muitos ladrões de colarinho branco, os grandão, os pequenos estão aí. Está igual uma praga. O sangue de Jesus tem poder, rapaz. O sangue de Jesus tem poder. Ninguém aguenta mais isso não. O povo já está estourado. Depois dessa pandemia aí, pandemou mesmo a situação. O povo perderam o caráter, perderam a vergonha mesmo assim. É roubalheira, mata. Que o Senhor venha ter misericórdia, que Deus haja o mais rápido possível relacionado ao nosso Brasil, para colocar as coisas no eixo, porque está meio assim, meio desleixado, meio assim complicado. E aí é aí onde entra a questão da ferramenta silêncio. Nós se silenciar para essas coisas que a gente está vendo aí, nesse sentido de coisa, e começar a abrir a boca para o Senhor. Senhor, olha o que está acontecendo no nosso Brasil. Senhor, começar a orar. A igreja brasileira precisa se levantar, se silenciar para tanta coisa que não tem nada a ver, e começar a se abrir para o Senhor. Porque o salmista Davi aqui já não estava mais aguentando. Já estava para explodir. E teve que se comunicar com Deus, apresentando a sua vida e vendo como ele era frágil, como ele era como ser um sopro tão pequenininho que era. Então, a gente tem que ter isso em mente. A nossa vida aqui ela é passageira. Temos que aproveitar esse tempo e fazer algo de bom para o reino de Deus. E esse algo bom é orarmos, fazer alguma coisa. A gente vai se silenciar para o pecado, silenciar
para essas coisas ruins, apresentando ao Senhor. Apresentando ao Senhor. Em nome de Jesus. Para que Deus possa repreender essa potestade maligna que está sobre o nosso Brasil, essa potestade de ladrão, essa ladoeira enorme, é assalto, é roubo em todos os sentidos, em todos os setores, e a gente já não aguenta mais isso. O brasileiro já está estourado dessas coisas, e que o Senhor tenha misericórdia, e que a gente venha se silenciar nesse sentido dessas coisas ruins, e se abrir para o Senhor tomar providência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu filho, estou aqui num desafio muito grande aqui em Manaus, nessa obra missionária. É um desafio tremendo, mas eu creio que Deus vai me dar vitória. Era para mim ter inaugurado esse ministério agora, já no mês de julho, e não deu para me inaugurar, porque falta algumas coisas ainda para me completar, falta a janela de vidro aqui me colocar, falta o som para comprar, faltam os ventiladores ainda, a placa da igreja, coloquei a armação lá fora, e hoje eu já comuniquei já com o pessoal que faz a lona. Terça-feira, de terça para quarta-feira, eles vão colocar essa lona lá. E eu fiz tudo pela fé. Tudo pela fé. Então, você que é inscrito nesse canal, você que é um homem de Deus, mulher de Deus, você que tem um coração aberto para essa questão de obra missionária e quer fazer uma oferta neste ministério, obra missionária, construindo Shalom, é só entrar em contato com o pastor Edson, que com certeza a sua oferta, ela vai ser bem aplicada. A sua oferta, ela vai ser plantada, essa semente de uma tal forma que mais na frente você vai ver os resultados da sua oferta, o seu dízimo, que muitas vezes você pode ter um dízimo aí e não está dizimando, guardou, não congrega em lugar nenhum, mas de repente tem esse dízimo guardado na sua casa e você não sabe o que fazer. Entre em contato com o pastor Edson e oferte nesse ministério, seja um patrocinador desse ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque as pessoas sabem quem são as pessoas charlatãs, as pessoas enroladas. E desde que eu me entendo, já estou com meus 50 anos de idade, nunca gostei desse tipo de coisa. Acontece coisa na nossa vida porque é inevitável acontecer, mas não porque nós sejamos dessa forma. Então, meu filho, que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, e que na próxima reflexão Deus possa trazer algo diferente, né? Diferente, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.